Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se descobrisse que os mortos de sua cidade voltam todas as noites para buscar os vivos? Na pequena cidade de Águas Claras, no interior de Minas Gerais, existe uma regra que todos seguem religiosamente. Às 19 horas, quando o sino da igreja bate, você deve estar em casa com portas e janelas trancadas. Quem desobedece nunca mais é visto. O que você está prestes a ouvir aconteceu com uma família real, e as evidências ainda assombram aqueles que ousaram investigar. Esta é uma história que as autoridades tentaram esconder, mas que não pode mais permanecer em silêncio. Em Águas Claras, uma cidadezinha perdida entre as montanhas de Minas Gerais, o dia sempre terminava da mesma forma. Às 19 horas em ponto, o sino da antiga igreja de São Benedito ecoava pelas ruas de terra batida, e em poucos minutos, a cidade se transformava em um cemitério silencioso. Seu João, conhecido por todos como o guardião da paz local, percorria as ruas com sua bicicleta velha, gritando o mesmo aviso todas as noites. 19 horas se aproximando, vão para suas casas. 19 horas se aproximando. Para os forasteiros, aquilo parecia uma tradição antiquada de cidade pequena. Mas para quem nasceu e cresceu ali, era questão de vida ou morte. Gabriel tinha 15 anos e cresceu ouvindo essa rotina. Filho de Antônio, o comerciante mais respeitado da cidade, ele sempre questionou internamente por que todos tinham tanto medo de sair à noite. Sua mãe, Helena, havia morrido quando ele era criança, mas as circunstâncias de sua morte sempre foram um mistério que ninguém queria explicar. Naquela tarde de março, enquanto ajudava seu pai na pequena loja de secos e molhados, Gabriel finalmente teve coragem de fazer a pergunta que o atormentava há anos. Pai, por que todo mundo tem tanto medo da noite? E por que você nunca me conta direito como a mãe morreu? Antônio parou de organizar as mercadorias. Suas mãos tremeram ligeiramente ao segurar uma lata de óleo. O silêncio na loja se tornou pesado, quebrado apenas pelo som distante do sino que começava a tocar. Filho, algumas verdades são pesadas, demais para serem carregadas. Sua mãe, ela desobedeceu à regra. Antes que Gabriel pudesse perguntar mais alguma coisa, a voz de seu João ecoou na rua. 19 horas se aproximando. Fecha tudo e vai para casa. Antônio rapidamente trancou a loja e agarrou o braço do filho. Vamos, Gabriel. Em casa eu te conto tudo. Mas será que você teria coragem de descobrir a verdade sobre o que acontece após o toque de recolher? Em casa, com todas as janelas fechadas e trancadas, Antônio serviu um café e se sentou à mesa da cozinha. Gabriel nunca havia visto o pai tão sério. Seu filho, o que vou te contar nunca pode sair dessa casa. Há 7 anos, eu e sua mãe voltávamos de Belo Horizonte. O ônibus quebrou na estrada, e quando conseguimos uma carona já passava das 22 horas quando chegamos aqui. Gabriel escutava atentamente, sentindo um frio estranho subir pela espinha. Todas as casas estavam fechadas, não tinha luz na rua, nada. Tentamos bater na casa da Dona Francisca, na casa do seu João, mas ninguém abria. Era como se a cidade inteira tivesse morrido. Antônio fez uma pausa, os olhos marejados. Então sua mãe viu aquele ônibus abandonado perto do cemitério. Disse que podíamos nos esconder lá até amanhecer. Eu entrei primeiro, mas ela ficou do lado de fora conversando com alguém. Conversando com quem, pai? Com uma criança, uma menina pequena que dizia estar perdida, pedindo ajuda para encontrar a mãe dela. Sua mãe sempre teve o coração mole com criança. Quando tentei chamá-la para entrar no ônibus, já era tarde demais. Gabriel sentia o coração acelerar. Eles apareceram de todos os lados. Pessoas que eu conhecia, que haviam morrido nos últimos anos. O velho Benedito, que morreu de infarto 2 anos antes. A Dona Maria, que teve câncer. Todos eles, mas diferentes. Com os olhos completamente pretos e sorrindo de um jeito que não era humano. Como você se sentiria sabendo que seus entes queridos falecidos podem não estar descansando em paz? Eu gritei para sua mãe entrar no ônibus, mas ela parecia hipnotizada pela menina.
E quando finalmente tentou correr, eles a cercaram. Eu só podia assistir porque não conseguia sair do ônibus. Por que você não conseguia sair? Antônio levantou e foi até um baú antigo no canto da sala. De lá tirou um terço de madeira, com contas grandes e escuras. Por causa disso, este terço de aroeira estava pendurado no ônibus. Descobri depois que a aroeira protege contra espíritos malignos. Enquanto eu estivesse dentro do ônibus, perto dele, eles não podiam me tocar. Gabriel observou o terço com uma mistura de fascínio e terror. Fiquei a noite inteira ouvindo sua mãe me chamando do lado de fora. Mas não era mais ela. Era a voz dela, mas pedindo coisas estranhas, tentando me convencer a sair. Dizia que estava bem, que queria me abraçar, que sentira minha falta. E o que aconteceu de manhã? Quando o sol nasceu, tudo ficou silencioso. Saí do ônibus e não havia nada. Sua mãe havia desaparecido completamente. Antônio limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Só que agora eu sei a verdade, filho. 2 semanas depois, Dona Francisca me contou o que todo mundo na cidade já sabia. Mas ninguém falava para os forasteiros. Quem morre em Águas Claras, volta. Toda noite às 19 horas, eles saem dos túmulos e vagam pela cidade, procurando alguém que esteja na rua para levar consigo. Então a mãe... Sua mãe agora é uma deles. E todas as noites, ela volta aqui, tentando me convencer a abrir a porta. Como se o destino tivesse ouvido a confissão de Antônio, naquele exato momento, uma batida suave soou na porta da frente. Antônio, Gabriel, por favor, abram a porta. Sou eu, Helena. Gabriel sentiu todo o sangue do seu corpo congelar. Era realmente a voz de sua mãe, que ele lembrava vagamente de quando era pequeno. Pai, sussurrou Gabriel. Quieto. Antônio respondeu, segurando firmemente o terço de aroeira. Não responda. Não olhe para a porta. Gabriel, meu filho querido. A voz continuou agora mais doce e carinhosa. Mamãe voltou para casa. Quero tanto te abraçar. Você cresceu tanto. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriel. Todo o instinto dele gritava para abrir aquela porta e abraçar sua mãe. Ela sabe coisas que só sua mãe saberia. Antônio murmurou. É assim que eles conseguem enganar as pessoas. Antônio, por favor. A voz de Helena agora soava mais urgente. Não minta para nosso filho. Você sabe que eu não morri. Eu só me perdi naquela noite. Consegui encontrar o caminho de volta para casa. Gabriel se levantou, caminhando em direção à porta. Gabriel, não! Antônio o segurou pelo braço. Mas pai, e se ela realmente não morreu? E se ela só se perdeu mesmo? Filho, sua mãe está morta há 7 anos. Eu mesmo ajudei a procurar o corpo dela. Que corpo? A voz de Helena riu do lado de fora. Antônio, você nunca me encontrou porque eu nunca morri. Para de mentir para nosso filho. Gabriel olhou para o pai, confuso e desesperado. Pai, como eu posso ter certeza de que você está falando a verdade? Antônio respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Vou te provar. Ele caminhou até a janela da sala e, contrariando todas as regras que havia ensinado ao filho, abriu ligeiramente a cortina. Do lado de fora, iluminada pela luz fraca do poste, estava Helena. Exatamente como Gabriel se lembrava dela, só que algo estava terrivelmente errado. Sua pele tinha uma palidez mortal, seus olhos eram completamente negros, e seu sorriso era largo demais, mostrando dentes que pareciam afiados. Viu? Ela disse, olhando diretamente para Gabriel, através da janela. Mamãe está bem, agora vem abraçar a mamãe. Atrás dela, Gabriel pôde ver outras figuras na escuridão. Dezenas delas. Todas com os mesmos olhos negros. Todas sorrindo aquele sorriso impossível. Gabriel, uma das figuras falou. Era a voz de uma criança. Vem brincar com a gente. Vai, ser divertido. Antônio fechou a cortina rapidamente e abraçou o filho, que tremia descontroladamente. Agora você entende por que nunca saímos após as 19 horas? Do lado de fora, as vozes se multiplicaram. Helena, a criança.
e muitas outras, todas chamando pelos nomes dos moradores da cidade, tentando convencê-los a sair de suas casas. O terço de Aroeira nos protege aqui dentro, Antônio explicou. Eu pendurei pequenos pedaços em todas as portas e janelas da casa. Eles não podem entrar. Mas por quanto tempo vamos ter que viver assim? Gabriel perguntou. Antônio olhou para o filho com uma tristeza profunda nos olhos. Para sempre, Gabriel. Esta é nossa realidade agora. Até o dia em que morrermos e nos juntarmos a eles. As batidas na porta continuaram até o amanhecer, mas gradualmente foram ficando mais fracas, até que finalmente cessaram completamente. Quando o sol nasceu, pai e filho abriram cautelosamente a porta. A rua estava vazia e normal, como se nada tivesse acontecido. Mas no chão, bem em frente à porta, havia pegadas na terra, pegadas pequenas e delicadas, pegadas que Gabriel reconheceu como sendo de sua mãe. E você? Conseguiria viver sabendo que toda noite os mortos voltam para buscar os vivos? A cidade de Águas Claras continua seguindo sua regra sagrada até hoje. Quem passa por lá conta histórias estranhas sobre o sino que toca às 19 horas e sobre as vozes que chamam pelos nomes dos moradores durante a madrugada. Se um dia você estiver viajando pelo interior de Minas Gerais e passar por uma cidade onde todos se recolhem religiosamente quando o sino da igreja toca, talvez seja melhor não questionar a tradição. Algumas regras existem por um motivo que é melhor não descobrir.